Amém. Queridos, abra sua Bíblia comigo, lá em Gálatas capítulo 6. Nós vamos falar sobre semeadura. É um tema muito importante, porque, olha aqui para o pastor, antes de você abrir a sua Bíblia ou acessar no seu celular. A semeadura, ela é uma decisão, mas a colheita não. E é sobre isso que vamos falar nesta noite. A semeadura é uma decisão, mas a colheita não. Por isso, um tema tão oportuno, um tema que nós temos o poder de decidir o que vamos ou o que estamos semeando. E como é bom estar na casa do Senhor. Deus está nos presenteando com mais um dia, mais uma reflexão, e como é bom ouvir a voz do Senhor, entender a sua voz, a sua presença, o seu agir, o seu cuidado sobre as nossas vidas. Como é bom. Estou vendo esse casal bonito aqui, eu lembro de vocês, mas esses irmãos são de Aragoiânia, ainda estão morando lá em Aragoiânia? Então eles ficaram conosco aqui um período, né? Mas depois nós vamos conversar, tá bom? Mas prazer em vê-los, satisfação. Então Gálatas capítulo 6, do verso 7 ao verso 10. Gálatas 6, do verso 7 ao 10. Também um abraço ali no Nato, na Patrícia, que casal abençoado. Pessoas tão queridas por nós, né? Vocês estão no nosso coração de uma forma especial, vocês sabem disso, né? Então a gente não esquece das pessoas especiais. Elas ficam em um lugar, um recôndito bem bonito, um lugarzinho bem ali que ninguém tira. E vocês fazem parte desse lugar. Deus abençoe a vida de vocês. A minha versão é NVI. Mesmo assentados, mas com toda a reverência, vamos ler o texto sagrado. Diz assim: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Pai, a Tua palavra foi lida e que o Senhor possa nesta noite, no nome santo de Jesus, ministrá-la aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, primeiro mês do ano, ainda estamos aí nos primeiros dias. E como é importante, como eu falei, falarmos desse tema tão especial que é a semeadura. Semear, é muito importante a gente falar sobre isso. Como é importante, porque o que nós semeamos, nós vamos frutificar. Seja frutificar de forma negativa ou não. Aliás, de forma positiva ou não. Mas é importante que entendamos aqui o contexto em que o apóstolo Paulo está escrevendo esta carta aos Gálatas. E Paulo vai falar um pouquinho sobre isso, sobre essa questão. Ele está em um contexto aqui em que a igreja estava passando por muitos embates. O contexto aqui era muito complexo. Havia um grupo chamado grupo dos judaizantes, que tentavam levar os cristãos às velhas práticas judaicas. Então eles estavam levando os cristãos, e dentro dessa luta, desses embates, eles queriam trazer essas pessoas a uma vida de aparência, a uma vida de hipocrisia, a uma vida totalmente falsa. Essa era a proposta desse grupo, e dentro desse contexto, o apóstolo Paulo vai escrever então esta carta e vai trazer a orientação precisa para aquela igreja. Então ele vai colocar aqui um contraste entre os frutos da carne, que está no capítulo 5, e os frutos do Espírito. E ele vai construir isso aqui como um pano de fundo, e vai concluir essa carta trazendo esta orientação.
E essa orientação aqui, meus irmãos, presta atenção no que o pastor vai dizer. Não é uma orientação institucional, é uma orientação individual, não é uma orientação coletiva, é uma orientação pessoal. A orientação do apóstolo Paulo aqui não vem de uma maneira genérica, não vem a partir da instituição igreja, mas de uma maneira direta, de uma maneira diretiva, de uma maneira objetiva, para cada cristão, para cada um de nós. E assim como a igreja de Gálatas, precisou receber essa orientação, hoje eu, você, todos nós também, precisamos receber algumas orientações de nós como servos de Deus, avaliarmos a nossa vida, a partir do texto lido, trazer as implicações para a nossa vida e gerar então uma mudança necessária. Porque nós precisamos entender, igreja, e isso é importante, nós precisamos entender que os frutos da vida cristã são as evidências do que de fato nós somos. Os frutos da vida cristã, eles são evidência de fato do que nós somos. Aquilo que produzimos como fruto, como resultado, é sinônimo daquilo que nós vivemos na sala do trono. Eu tenho utilizado muito essa palavra sala do trono, tanto no sermão passado, no outro, porque não tem como a gente viver a vida cristã sem primeiro passarmos pela sala do trono. E o que seria a sala do trono? Uma vida a sós com Deus. Uma vida de entrega a Deus, uma vida totalmente entregue a Ele, corpo, alma e espírito. E aí pensando nesse quesito aqui, ninguém que planta espinho pode esperar colher rosas. Ninguém que planta coisas ruins pode esperar coisas boas. É a lei da semeadura, aqueles que plantam coisas ruins, obviamente, vão colher coisas ruins. Não podemos colher algo de natureza diferente daquilo que semeamos. Então o desafio para você e para mim é que nesse ano proposto, nesse ano vigente, nós venhamos semear aquilo que de fato Deus colocou no nosso coração e que esta semeadura seja uma semeadura a partir da nossa experiência que nós temos com Deus. Aí sim, tudo vai ocorrer da melhor forma possível. Porque como eu falei, a semeadura é opcional, mas a colheita é certa. Como eu falei, a semeadura é uma decisão, mas a colheita é consequência desta decisão. Muitas pessoas que estão aqui hoje falaram para mim: pastor, eu cheguei no final do ano de uma forma trágica, porque eu fiz escolhas erradas. Pastor, eu cheguei no final do ano em áreas de falência, porque eu tomei decisões erradas. Mas não precisa ser assim nesse ano de 2025. E é interessante, queridos, que nós precisamos ter esta percepção de dentro para fora, não de fora para dentro. Eu li um livro certa vez de Rubem Alves, e ele falava assim, que normalmente o ser humano, ele falando na perspectiva do cristão, que normalmente o ser humano, ele tende a olhar para fora, e ele vai e olha para fora, ele enquadra o outro a partir da janela, ele olha o outro, mas ele não se vê no espelho. E como nós somos bons nisso, né? Nós temos esta tendência, esta percepção de olhar o outro a partir do nosso enquadramento. Mas o desafio é que nós possamos nos ver a partir do espelho. E a vida cristã, ela se dá a partir do espelho, olhar para si mesmo. E não olhar a partir do outro, uma janela, um quadro que você consegue visualizar do outro lado. Imagina um quadro só quadrado que você consegue ver o outro. Não. Agora imagina aí um quadro que você se vê. Esse é o nosso desafio. Como é difícil. Talvez essa seja a façanha mais difícil de se viver.
Porque tendemos a olhar o outro a partir da janela, mas não a partir do espelho. E olhar para nós a partir do espelho, muitas vezes é olhar para a nossa falência. Quando nós olhamos no espelho, percebemos que os nossos frutos, os nossos resultados, eles poderiam ter sido melhores se a nossa semeadura fosse de acordo com a vontade do bom Deus. Olhar para os nossos próprios frutos significa perceber a nossa falência pessoal. Olhar para os nossos próprios frutos significa perceber, muitas vezes, que deixamos Deus de lado. Olhar para os nossos frutos, muitas vezes, significa perceber que, muitas vezes, nós falhamos, nós deixamos a desejar, nós deixamos de cumprir as orientações necessárias para que, de fato, pudéssemos crescer, alavancar, caminhar, andar na vida cristã. Por quê? Porque o ser humano, ele gosta desta ideia de perfeição aparente. O ser humano gosta desta ideia de ostentar uma aparente santidade. Porque é fácil, minha gente. É fácil nós estarmos aqui, o pastor está bonitinho, né? Cabelo cortado, cortei essa semana, estou de roupa social, está todo mundo arrumadinho, mulher com batom, cabelinho arrumado. Nós gostamos. Mas o grande desafio é que, olhando para dentro de nós, será que também dentro está assim? Ou esse estereótipo é uma representação simplesmente aparente, mas que não gera nenhum significado para Deus? É algo que a gente tem que pensar. Então, quero convidar você nesta noite, para que possa pedir ao Senhor, para que Deus possa te mostrar, me mostrar, nos mostrar, de fato, que nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos, para assim então entendermos o que devemos semear, para assim então colher. Vamos fazer aqui um mapa, vamos fazer aqui algo mental. Imagina um grande quintal. Imagina aí um grande quintal. Você está em um grande quintal. E nesse grande quintal tem muitas árvores. Árvores frutíferas. Não existe nenhuma árvore ali que seja infrutífera. O nome mais bonito, né, que a botânica vai chamar, um pomar. Imagina esse pomar. Imagina aquelas árvores lindas, com muitos frutos acontecendo. A igreja é chamada a ser esse quintal de árvores frondosas, frutíferas. Esse pomar frondoso, frutífero, nós fomos chamados para isso. E esse pomar precisa frutificar. Cada árvore precisa frutificar. Cada um de nós tem que produzir frutos de qualidade. Você foi chamado para produzir fruto de qualidade. Eu fui chamado para produzir fruto de qualidade. No quintal de Deus não há árvore infrutífera. Não há. No quintal de Deus não há árvores que só contêm folhas. Vocês sabem que em determinados lugares no mundo, eu estava lendo isso essa semana, determinadas árvores, por exemplo, um botânico pegou uma árvore do Brasil, levou lá para o deserto, ela não frutificou, porque não era o lugar dela, não era o habitat natural. Mas o habitat natural da árvore de Deus, do quintal de Deus, é que ela dê fruto aonde ela estiver. Então, como isso é importante, mas há alguns problemas nisso aí, nesse quintal. O primeiro problema é de quando não produzimos e nos contentamos com o fruto da árvore do lado, da árvore da frente, da árvore de trás, do outro lado. É como você estar
estiver perto de pessoas ali frutificando, aquele ambiente tão legal, discipular, mas você está lá parado, só recebendo dos outros, e Deus contando com você, para que você também dê fruto. Há esse problema de olharmos para o outro, e esse problema chama acomodação. Mas também há um outro problema, o problema da falta de renovação, quando o pomar não é renovado, e novas árvores não são acrescentadas a esse pomar, trazendo para o ambiente eclesial, quando novas vidas não são acrescentadas, novas pessoas não são anexadas na igreja, esse pomar tende a diminuir a capacidade de produção, e nós vamos nos acostumando somente com aquelas folhas e não com frutos, e vamos vivendo de aparência, como essa planta que esse botânico pegou e levou lá para o deserto. Engraçado que na pesquisa dele, ela deu até folhas, Nato. A plantinha deu folhas, mas não deu fruto. Não deu fruto. Tem muito crente assim, vivendo só de folhas. A planta, a árvore frutífera não cresce só para dar folha. Ela cresce para dar fruto. Como isso é importante, meus irmãos. E a igreja, então, é esse grande quintal, esse grande pomar. Ela não se acostuma só de aparência de folhas, ela produz fruto. Mas fruto no individual. Fruto não é no coletivo, é resultado individual. Nós precisamos semear. Por isso aqui que o apóstolo Paulo, ele vai nos chamar a essa percepção da individualidade da semeadura. Ele vai falar isso no verso 4, ele vai expor, cada um examine os seus próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Cada um examine os seus próprios atos. Paulo aqui está nos trazendo aqui, na introdução da sua orientação, a ideia de não olhar para o outro. Que cada cristão precisa olhar para si mesmo. Cada cristão precisa fazer uma avaliação à luz das orientações da palavra de Deus, a partir dos seus próprios atos. É o que Paulo está dizendo aqui. E essa é uma verdade, meus irmãos, porque não há nada mais concreto, mais certo do que a gente se olhar. Você se conhece, não se conhece? Sim ou não? Sua esposa não conhece você, homem. Homem, sua esposa não conhece você. Mulher, seu esposo não conhece você. Filho, seu pai não conhece você. Só você se conhece. Não há nada mais certo. Nós conhecemos nossas fragilidades. Nós conhecemos nossas finitudes, nossas verdades, nossas mentiras. Nós sabemos quem nós somos. Porque só eu sei quando a porta está fechada. Só eu sei quando eu estou sozinho. Só eu sei, só você sabe. Quando a boca não fala, mas o coração está lá vibrando. Só você sabe, só eu sei. O convite aqui então é que possa haver essa examinação dos atos nossos. Pensamentos, condutas, estabelecer a partir disso alguns critérios. E Paulo aqui, gente, Paulo era muito criterioso. O critério que ele estabeleceu aqui foi o primeiro critério, sem comparação. Paulo vai dizer, cada um examine os seus próprios atos, então pode orgulhar-se em si mesmo, sem se comparar com ninguém. É como se ele estivesse dizendo, olha, o cristão precisa se certificar que a sua vida está correta diante de Deus. Antes de querer julgar o outro, ele tem que se certificar que a sua vida está correta diante de Deus. Antes de querer ser exemplo para o outro, ele precisa ser avaliado diante de Deus.
E a pergunta, olhando para o texto aqui, é antes de querer olhar para a vida do outro, antes de querer ser exemplo na vida do outro, será que eu, será que você, será que nós podemos dizer que nós somos exemplos de pessoas, de homem, de mulher, de servo de Deus, de serva de Deus? Será que nós produzimos frutos para o reino de Deus, dignos de arrependimento, que é o que Paulo vai falar? Será? Quando você se olha no espelho, quem você se vê? Uma vez eu preguei aqui sobre o selfie, o tema foi sobre o selfie de cada um. Então, quando você tira uma selfie, né? O que as pessoas estão vendo? Quando você tira a sua selfie, quem está sendo você? Você de fato tem sido uma vida que tem vivido uma vida correta diante de Deus? Eu não vou julgar, mas você se conhece, eu me conheço, nós nos conhecemos. Que o Espírito Santo possa sondar os nossos corações e falar conosco a respeito da nossa vida nesse sentido. O que Paulo está dizendo o seguinte aqui é: não se compare. Os feitos que cada um pode realizar, eles são realizados em Deus, e não podemos nos gloriar em nós mesmos, mas em Deus, porque se depender de nós, de cada um de nós, nada está legal, nada estará perfeito. Por isso dependemos de Deus, por isso não podemos olhar para fora, temos que olhar para dentro. O texto no verso 5, fala que cada um deve levar a sua carga. E é interessante que no verso 2, ele fala que nós devemos levar as cargas um dos outros. Está aí no verso 2. Os fardos um dos outros. No texto aqui há uma contradição, meus irmãos? Não, ele está colocando em nível de responsabilidade. De responsabilidade. Ele está dizendo que cada cristão tem uma responsabilidade pessoal. Então cada um vai avaliar a sua vida, aquilo que faz, cada um vai avaliar o nível de responsabilidade que tem, o nível de compromisso que tem com Deus, o nível de vida que tem com Deus, e a partir disso, assumir o critério de uma vida responsável. Sabe por quê, queridos? Porque no reino de Deus não é um lugar de pessoas irresponsáveis. O reino de Deus é um lugar de pessoas responsáveis. No reino de Deus a gente não pode transferir tarefas. No reino de Deus o pastor não pode transferir tarefas da incumbência pastoral para outros. No reino de Deus, o Nairo, como ministro de música, não pode incumbir tarefas dele para outro. E assim sucessivamente. No reino de Deus, cada um aqui tem a sua tarefa. Cada um aqui tem sua responsabilidade. Cada um precisa assumir a sua responsabilidade. Qual é a responsabilidade desse ano que Deus está incumbindo você? Que Deus está confiando a você? Ou você não está ouvindo a voz de Deus? Você já fez aquela pesquisa? Pastor, até agora eu não quero fazer nada para Deus. Não está na sala do trono, não está lendo a palavra, não está buscando a Deus, não está se quebrantando diante de Deus. Aí como que vai ouvir a voz de Deus? E detalhe, servir a Deus não é sentimento. Eu preciso sentir a presença de Deus. Servir a Deus não é sentimento. Servir a Deus é uma escolha, espontaneidade. É eu saber que Ele não está longe de mim. Independente se as coisas estão boas ou ruins, eu vou servi-lo. Não é um mero sentimento. A grande dificuldade que temos de produzir frutos, de semear de fato, é que nós estamos vivendo em um momento, minha gente, onde a igreja está terceirizando responsabilidade.
E quando eu falo igreja, não estou falando da Igreja Batista do Garavelo, mas de cristãos no modo geral, de muitos cristãos que terceirizam responsabilidade. Pessoas estão terceirizando responsabilidade de trabalhar para o reino, de evangelizar, de fazer discípulo, de testemunhar, de servir. Cada um de vós que está sentado aqui hoje tem uma incumbência. Cada um de vós, cada um que está aqui. E qual é esta incumbência? Esteja na sala do trono e você vai entender nitidamente. Portanto, cada um examine os seus próprios atos. Verso 4. Paulo aqui está falando de servir a Deus, que exige fidelidade no cumprimento da responsabilidade. Então ele vai nos chamar a cada um para semear no lugar certo, na direção certa, como um grande pomar que precisa renovar. E aí a primeira coisa que Paulo destaca aqui, que está no texto, é que com Deus não se deixa enganar. Deus não se deixa enganar, é impossível enganar Deus. É impossível. É impossível, gente. No verso 7, o texto vai dizer: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Mas parece que muitas vezes esquecemos desse princípio. Muitas vezes esquecemos desse princípio aqui. Parece que nós vamos tentando criar métodos para ludibriar Deus. Nós às vezes tentamos. Queridos, Deus é santo, Deus é justo. Nele não há possibilidade de ser corrompido, ele é incorruptível. Não há possibilidade de ser enganado. Não há historinha que nós podemos contar para ludibriarmos Deus com nossas falácias. Aquilo que Deus faz, Deus exerce tudo. E mesmo na sua ira, a sua manifestação é justa, é santa e age de maneira justa para com seus filhos. Só que às vezes nós esquecemos disso. Às vezes esquecemos e achamos que no meio do caminho a gente faz as coisas erradas, e a gente quer que Deus dê um jeito, mesmo fazendo a coisa errada, como se Deus pegasse o nosso pecado e entrasse nele. Deus não é assim. Já não aconteceu isso com você? Comigo acontece. Tomo decisões erradas, aí eu quero colocar Deus. Tomo decisões que Deus não estava ali, aí eu vou falar com Deus para ver se Ele... Às vezes agimos dessa forma, e Paulo vai dizer: não se deixe enganar, pois o que o homem semear, isso também colherá. Paulo aqui está nos apresentando o princípio da agricultura. Ele pega essa metáfora aqui para exemplificar a lei moral e também a lei espiritual. E a lei da semeadura é aquilo que o homem faz na sua vida moral e espiritual, ele vai colher. Aquilo que nós fazemos, nós vamos colher. Aquilo que praticamos, vamos colher, gente. Não tem para onde correr. Não tem. Então olha para a sua vida, olha para a minha vida. Aliás, eu preciso olhar para a minha vida. Faça uma reflexão da sua vida. Então nós precisamos entender, nós precisamos pensar que as nossas atitudes individuais, as nossas atitudes pessoais, as nossas atitudes, quando estamos fora da igreja, elas precisam ser atitudes de pessoas que condizem com a fé cristã. O nosso fruto exterior precisa exemplificar o nosso resultado interior. Olha só o que Jó vai dizer. Jó vai dizer: pelo que tenho observado, quem cultiva o mal e semeia a maldade, isso também colherá. O profeta Oséias também vai dizer no capítulo 8, eu coloquei Esdras ali, né? Esdras não, tá? É Oséias, capítulo 8.
Ele semeia ao vento e colhe em tempestade. O talo não tem espiga, não produzirá farinha. Caso produzisse o trigo, estrangeiros o devorariam. Então, quem planta vento, colhe tempestade. Queridos, nós precisamos observar, como está aqui no texto, ó, e atentar exatamente para aquilo que temos feito como servos de Deus. Nós temos que observar e nos atentarmos para aquilo como nós estamos vivendo, observar os passos que estamos dando, observar atentamente as decisões que temos tomado, observar atentamente os lugares que estamos indo, como estamos nos posicionando, porque não será possível enganar Deus, não será possível. O ser humano se acostuma até com o pecado, né? E ainda justifica que o mundo está assim mesmo. Eu já ouvi várias pessoas: ah, pastor, na empresa todo mundo faz, eu faço. Ah, pastor, na universidade o povo cola, eu colo. Uma criança, um dia conversando com uma criança aqui da igreja, eu até esqueci de falar para o pai dela. Aí eu colo de vez em quando. Brincadeiras à parte, tá? Mas somos tendenciosos a isso, tendenciosos. Então, sendo servo de Deus, a responsabilidade é muito maior. Porque, queridos, não podemos esquecer que os nossos passos, nossas atitudes, a nossa conduta precisa ser resultado de uma vida que glorifique a Deus. O que eu faço precisa glorificar a Deus, precisa glorificar o Cristo a qual eu digo que eu sirvo. E Paulo vai continuar aqui no verso 8, vai falar algo muito sério, e ele vai dizer o seguinte: olha, a colheita, Deus não se deixa enganar, a colheita depende da escolha que você faz quando planta. Então, é uma escolha. O que você está escolhendo para esse ano de 2025? Olha só o que ele vai dizer no verso 8. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, colherá a vida eterna. Olha que coisa séria, meus irmãos, que o texto está dizendo. O que Paulo está dizendo aqui? Que a colheita é o resultado da plantação. E que no caso aqui, cada um de nós vai colher na direção em que planta. E o texto fala: quem planta na carne vai colher da carne, quem planta no Espírito, colher do Espírito. Então, semeadura. Eu não sei o que você tem semeado, mas que você possa entender que com Deus não se engana. Que você possa entender que a semeadura começa na individualidade e depois vai para a coletividade. Que nós possamos entender que há uma decisão a ser tomada e que esta decisão, ela acontece quando eu entendo que eu não posso olhar para o outro, eu não posso comparar com o outro, eu tenho que olhar para mim como no espelho, não como janela. Isso que Paulo estava dizendo aqui. Olhe para si mesmo, não se compare com o outro, tenha um senso de responsabilidade, carregue os seus fardos, mas também os fardos dos outros, mas primeiro o seu, com um senso de responsabilidade, senso de missão, senso de missão. Que nós possamos nesse ano de 2025 pensar nisso, meus irmãos, porque isso é muito sério. Ou você quer chegar no final do ano falando as mesmas coisas que você falou no final do ano passado? Você quer chegar no final do ano de 2025 na mesma vida que você chegou no ano de 2024? Só você vai tomar essa decisão. Só você. Só você pode decidir. Então,
Pense nisso nesta noite. Saia daqui pensando, o que eu estou semeando? Para a vida ou para a morte? O que eu estou semeando? Que você possa produzir frutos. Deus te chamou, você está no quintal de Deus. Árvore frondosa, árvore que gera frutos. Você não está no deserto, no sentido de estar no lugar errado. Você está no lugar que Deus te colocou. Você precisa entender isso. Entendendo isso, você não vai ter simplesmente folhas, mas essas folhas vão crescer, crescer e frutificar. Amém, igreja? Vamos orar nesse sentido. Pai querido, nesta noite, que nós possamos entender, Pai, a lei da semeadura, na nossa vida espiritual, na nossa vida familiar, na nossa vida profissional, na nossa vida eclesial, Senhor. Que nós possamos, como servos do Senhor, neste ano, entendermos a grande missão que nós temos, de sermos participantes da Tua missão, mas fazendo as coisas certas, tomando as decisões corretas, andando pelos caminhos aos quais o Senhor já nos direcionou, e assim nós vamos frutificar para a vida, que possamos ter responsabilidade, que possamos não olhar para o outro, não enquadrar o outro, mas nos olhar no espelho e vermos que precisamos da Tua graça, precisamos do Senhor na nossa vida, e que possamos não viver de aparência, mas viver de reflexão após reflexão, gerando ação, uma vida de praxis, uma ação refletida. Conduza-nos, Pai, a esta visão, e que possamos semear aquilo que o Senhor confiou a nós, e assim nós vamos colher os frutos dignos de arrependimento. É o que te pedimos, Pai, complete essa palavra em cada coração no nome de Jesus. Amém.